que vai levar, tá? Com certeza, dê uma olhada nisso, né? O que é a paisagem natural, o que a paisagem natural interfere. Já fez a prova? Hã? Já fez a prova? Tá quase. Eu tenho do ano passado, mas eu modifico todos os semestres, não vou fazer igual. Eu sou novo, então... Se você ajuda, eu preciso. Não, pode ficar tranquilo. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, mas assim, vou pegar vários assuntos, tá? Lembrem-se que a prova vale até 8, certo? Os 2 pontos vêm daqueles 2 trabalhinhos, vai valer de 0 a 10, os trabalhos que podem entregar. Bom, então, essa área daqui, com certeza, deve cair alguma relação, tá? E lembre-se também que essas paisagens naturais têm a ver com o interesse da arquitetura, pois as paisagens naturais elas vão interferir diretamente no partido arquitetônico. De que maneira? Bom, tem um negócio com relação ao terreno e com relação à geologia. O terreno, vocês têm a ver com constituição forma, ou seja, que vai interferir nos tipos de construções em declive e tipos de construções planas, tá? O que vai dar grandes possibilidades de expressões formais, então, por conta do arquiteto, seja uma coisa mais estética, também dependendo do tipo de terreno. E com relação à geologia, tem a ver o tipo de solo, né? A capacidade de absorver esses fósseis, que tem a ver um pouco com aquilo que nós vimos em uma das aulas quando a gente fala de estrutura, ou seja, dependendo do tipo de solo, ele vai absorver e distribuir mais essas cargas, tá? E um exemplo, eu acho que quando a gente falou aqui dessa disciplina, foi logo quando aconteceu aquele tremor aqui que vocês ouviram falar, né, que isso aconteceu pela manhã, que o pessoal veio dizendo que o prédio tremia e tal, realmente o fato do prédio tremeu, mas não tem nada a ver porque o prédio está desabando. Tem a ver porque o nosso tipo de solo dessa região daqui é um solo arenoso, ou seja, é sobre dunas. Então, qualquer compactação, qualquer coisa mais forte, né, a vibração na areia vai ser maior e vai fazer a estrutura balançar. E óbvio que a estrutura balança, porque se não balançasse, ela simplesmente, de fato, ruiria, né? Daí, quando a gente vai falar uma dos tipos de construções de laje, eu tenho que fazer o quê? Vocês já devem ter observado uma malha de quê? De ferro, né? Que é feito e depois vem com a concretagem sobre em cima, que vão criar aqueles blocos, que justamente vão interferir naqueles pontos lá que a gente viu da estrutura de compressão, né? De tração, de compressão, etc. Porque se eu não tivesse essa malha, o concreto só em si, ele não tem o quê? Esse poder de tração e compressão. Então, qualquer esforço faria o quê? Né? Caía. É a malha que vai dar essa possibilidade de quê? Flexionar e tracionar, né? De compressão e de tração, que vai fazer isso. Os outros, mas isso é o que não vai fazer cair, né? Então, além das outras forças, como a gente vai ver anteriormente. E se a gente for pensar também com relação à geologia do solo, tem também o tipo de material utilizado no projeto. A gente sabe que quase todos os materiais que nós utilizamos aqui são provenientes de materiais, a grande maioria naturais, ou seja, se eu trabalho uma pedra ornamental, ela vem de onde? Da natureza. O tijolo vem de, qual é a matéria-prima do tijolo? Argila. Da natureza. O vidro, qual é a matéria-prima do vidro? Entre elas? Areia, né? Então, o arenito. Então, daí você tira. Cerâmica, de quê? Argila branca também. E daí por diante. Então, ou seja, basicamente o gesso, as pedras de gesso, o cimento, das pedras calcárias, e daí por diante, né? Ou seja, a própria natureza, né, a própria geologia, ela é responsável pela geração da maioria dos materiais que nós utilizamos nos projetos, né? E também, né, a geologia também é o que vai determinar um pouco o tipo de estrutura utilizada no projeto, principalmente com relação às fundações, etc. Tá? Que nós vimos então naquela parte onde a gente vai falar de arquitetura e estrutura. Tá? Então, deem uma boa olhada nisso aqui também. Tá?
conceitos. Aí daí vários desenhos, planos pela casa. Bom, também é interessante vocês gravarem os tipos de paisagens naturais que nós temos. Um tem a ver com o terreno, né? Quando você adapta o partido arquitetônico ao terreno. Aí o exemplo foi essa casa do Richard Neutra, né? Essa casa Kaufmann, que ela foi criada no deserto, foi respeitado. Então, todas as diferenças, as plantas, né? O relevo da região, né? E a casa ela foi adaptada a esse relevo, não ao contrário, né? Destruído o relevo, depois fez a casa, sendo adaptada. E daí nós vemos alguns exemplos, né? A respeito do Frank Lloyd Wright, com relação às casas da cascata, também que ele aproveitou, né, toda a questão do uso da própria pedra, né, como piso, etc. O Oscar Niemeyer na casa de Canoas, né, a gente viu os exemplos, etc. O segundo ponto é a vegetação, né, dentro dessa paisagem natural, que ela tem a ver com o quê? Com o resultado da ação combinada entre clima e terreno, tá? Que vão dar características que influenciam no projeto de arquitetura, na forma e também na cor. Como você deve ter percebido hoje, se você pegar grande parte dessas publicidades que se entregam aí na rua, principalmente de condomínios, inclusive tem muita propaganda agora de um desses condomínios grandes que está saindo na TV, né, vocês já devem ter visto, aí, é a valorização do paisagismo, né, ou seja, de grandes áreas verdes, né, com elementos paisagísticos, como meio de fazer com que as pessoas tenham mais contato com a natureza, né? Já que cada vez mais as pessoas têm menos esse contato. E daí é onde você vai ter que pensar muito, né? Quando você faz essas integrações de forma, tamanho e cores, tá? Desses vegetais para você fazer essas composições paisagísticas, que também em algum momento do curso vocês vão ter uma disciplina específica de projeto paisagístico, né, que também é bem interessante. E lembre-se que essas áreas de vegetação elas são interessantes para criar microclimas, diferenciar usos, né, e em alguns casos tem as questões simbólicas também, tá, para o uso da vegetação. Essa questão do microclima, inclusive também aproveitar também convidar vocês, no dia 10, a minha turma lá do primeiro semestre de design de interiores, né, eles têm no final do semestre um projeto real, e hoje está muito, assim, uma tendência muito grande na arquitetura, assim como eu estava falando dessa questão do uso do verde, paredes, né, que se chamam green wall, né, paredes verdes, ou jardins verticais, tá? E a tarefa deles são criar jardins verticais. Na verdade, a gente não tem como fazer jardins verticais grandes, até porque envolve um custo muito grande, e eles vão estar desenvolvendo painéis com jardins verticais, tá? E tem muitas coisas bem criativas, tem um monte de coisa que não está lá muito bem, mas também tem muita coisa criativa. Então, dê uma olhada, dia 10 e 11, vai estar exposto lá naquele hall do bloco A, entre o bloco A e o bloco B, tá? No dia 10. Dê uma olhada lá, que está bem legal, boas ideias para vocês no futuro, vocês utilizarem, então... Quais horários? Nas provas, o dia inteiro, tá? Então, bem legal, primeiro semestre do pessoal de design de interiores. Tá? Então, vale a pena porque vocês vão ver que há uma tendência, né, muito grande de cada vez mais, inclusive novas edificações, novas ideias de utilizarem esses tipos de jardins. Eu posso até mostrar rapidamente para vocês algum conceito que isso vai fazer parte também dessa arquitetura, vamos dizer, futurística. Professor, só vai cair esse slide aí da prova e o que o professor passou na aula passada, né? Tu acha só? Mas, professor, não tem online? Tem isso aí? Tem. Ah. Não só são esses dois, né? 3, o 5, 4 e o 10. Só para você, pena que não está ajudando aí. 5, 4, 6 e Mas 10. as paredes verticais são justamente esses tipos. É uma pena que não mostre, mas são paredes, né, que no lugar de jardins horizontais está se usando cada vez mais na arquitetura esses tipos de jardins
que vão dar uma ambientação totalmente diferenciada. Professor, assim, tá muito na Inglaterra, né? A Europa de maneira geral, aqui no Brasil já estão começando a utilizar muito, mas é em cima disso daí que foi o projeto deles, e é algo então que está sendo bastante utilizado, tá? Mas é real mesmo? Real. Planta ou é... Não, real, com planta mesmo. Ele tem que fazer um projeto, tem que fazer, estudar os tipos de planta, estudar os materiais, fazer o projeto mesmo, do design da coisa, e montar e trazer. Tem um tipo X de planta para você usar? Cada grupo estudou uma planta diferente. Não, cada só proposta diferente, cada grupo. Cada projeto tem todos. Bom, então, vale a pena vocês darem uma olhada no que isso é uma tendência futura. Claro que assim, nós não vamos estar trabalhando com paredes gigantes, né? Vamos estar trabalhando com painéis, mas o painel era mínimo de 90 por 90. E daí então, vai ter grandes, pequenos, de todos os jeitos. Bom, isso daí então tem todas essas questões, né, do que a gente tem falado aqui. Bom, aí daí as várias ideias, né, de vegetação, do uso da vegetação. E o outro são o clima, né? Então a paisagem natural tem a ver o quê? Com climas, certo? Clima, lembre-se, tem a questão da radiação solar, tá certo? A radiação solar tem muito a ver com o quê? Posição, né? De como o partido arquitetônico ele vai ser colocado dentro do terreno, né? Tem a questão de proteção, no caso de lajes, grises, etc. Tá? Tem a ver com a iluminação natural, né? Para a economia de energia. E tem a ver com a ventilação natural, tá? Então, o clima, né, que foi dentro daquele trabalho que vocês fizeram, tem a ver com isso. Então, dê uma olhada nos trabalhos e isso daqui que com certeza cai pergunta dentro dessa área. Ok? Isso da radiação que eu dei um mau exemplo foi ali, né? Tá aqui, o pessoal Isso. perto da piscina e do Isso, outro, perto da né? piscina, exatamente da laje que eu falei. É você, por exemplo, você criar, tipo aqui, quem for meio-dia ou agora à tarde, comer aqui embaixo nesse restaurante, você tem problemas seríssimos de radiação solar. O que bate naquele teto de zinco, que esquenta pra caramba e você sente o calor, né? Sobre a tua cabeça, principalmente quem tem um pouco no cabelo, né? Ou a questão da iluminação que bate direto na piscina, vem para os nossos olhos e você fica com muita iluminação que também causa um desconforto, né? Então, isso é um dos exemplos que você tem com relação à irradiação solar, né? A radiação solar. E daí, algumas propostas, né, de que como poderia melhorar essas radiações, né? Ou amenizar as questões. O outro aí, algumas propostas, tal. O outro é a questão da iluminação natural, a importância da iluminação natural para que você justamente economize energia, né, e tenha melhor iluminação dos ambientes, né, daí vemos também vários, e naturalmente que essa iluminação natural não seja direta, né, que ela seja indireta, né, que ela ilumine, mas sem afetar o conforto, sem a radiação, né, o conforto visual, né, e também ambiental. E dentro da iluminação também temos o clima, né, que tem a ver com a ventilação natural. Isso tem a ver com a orientação, localização, formas e aberturas dessas áreas de onde o vento vai estar passando, em especial, né? O clima tem muito a ver com a ventilação natural e que também vocês fizeram o trabalho, né, que era uma das áreas, e muito a ver com a proteção de intempéries, né? Chuva ou sol em excesso. Falamos também das paisagens culturais, que são as formas introduzidas pelo homem no meio natural, que formam as paisagens naturais. E lembre-se que as paisagens culturais, tá? Vejam bem o que é paisagem cultural, pode cair alguma coisa daí. E as paisagens culturais têm principalmente, né, a ver com a percepção, tá? Dentro dessas estruturas, que é aquela ideia que eu falei, macro, né, meso e
temos, em especial da visão serial, né? Aí um dos exemplos que a gente deu foi a questão da Warswat, por exemplo, né? O quanto ela muda ao longo do percurso que você faz, seja vindo de lá para cá, ou seja saindo daqui para lá, né? E dentro disso, cada um, a gente falou, nas próprias ruas onde nós moramos, né? Tem uma visão serial totalmente diferente, né? Determinadas avenidas ou locais que você se desloca da casa até aqui, né? A visão serial, né, dentro da paisagem urbana modifica bastante e aí por diante, né? Então, vejam bem que tem a questão da visão serial, local e do conteúdo, certo? A serial são as percepções sequenciais dos espaços urbanos, né? E o seu, dentro da associação de ponto de vista, uma avenida, uma rua, um bairro, etc. E temos a visão local, que diz respeito às relações do sujeito com relação à sua posição no espaço. Ou seja, aquela ideia de estou aqui dentro, vou entrar e dentro você tem outra ideia. Foi aquilo que eu falei, eu acho que eu comentei aqui, por exemplo, da Catedral de Brasília, né? Aquele exemplo que você tem a percepção externa, você entra e tem aquela ideia de passar pelo, vamos dizer, o purgatório por um momento escuro e depois você renascer novamente, né? Com todo aquele azul, aqueles anjos, aquele espaço que ele provoca. Então isso tem muito a ver com a questão do local e que cada local, ambiente, mesmo dentro da nossa casa, vai dar essas sensações diferentes, né? Que você está, por exemplo, num ambiente de cozinha, você está numa sala, você está num quarto, você está numa varanda, você está no quintal, né, no jardim, etc. E daí a questão de conteúdo. O conteúdo tem então a ver com as cores, texturas, escalas e estilos, né? Quando eu penso em cores, a gente falou de alguns exemplos, né? Por exemplo, se você quiser num quarto, né, que precisa de descanso, cores pastéis, cores verdes, né, cores azuis, sempre em tons pastéis, nada de cores fortes. Se você quiser usar uma cor forte, né, como a gente até comentou, né, com vermelho, por exemplo, o vermelho daria certo num hotel, por exemplo, né, que daí tem a ver com paixão, com amor, com sexo, etc. Se você for pensar em um local mais fechado, aí tem dois termos. Uns que você for levar, por exemplo, para o lado da tristeza, algo mais cinza, mais pretos, mais escuros, tonalidade mais escura. Ou tem a ver também com a noite, para realçar inclusive outras cores. Então, se você for desenvolver um projeto de uma boate, etc., você naturalmente vai usar internamente cores escuras para que você, como o preto, ele absorve as cores, então você, quando joga com fumaça e as luzes, você vai ter muito mais efeito do que se fosse com paredes brancas ou paredes claras. E daí cada significado. A gente falou de textura, entendeu? O exemplo da cadeira, né? Você disse que na própria cadeira você tem diversos tipos de texturas, e aqui uma textura, 2, 3, 4, piso, a janela, o teto, né? São várias texturas, então a gente vai estar sempre rodeado de texturas. Escalas também, as relações que nós vamos ter com relação do homem e as escalas que nós temos, né, de uma sala, de um prédio, de uma construção, e os estilos. Os estilos têm a ver com as épocas, né? Cada época vai criar um estilo próprio. Então isso tem mais a ver com o conteúdo. Dê uma olhada aqui, pode ser que caia algum lado desse. Bom. Além de estar lá no aluno online, o nosso colega Gustavo ficou de postar para vocês no grupo, né? Então acho que todo mundo está no grupo, é isso? Então, não? Então você pega do aluno online e ele vai postar também lá. Bom, o outro tema, um era a arquitetura e a natureza, o outro é a arquitetura e a sociedade, tá? O que tem a ver? A sociedade com o uso físico, tá? A arquitetura, o uso psicológico, o uso social e a técnica e as questões da economia, tá? E a parte de arte, que a gente não viu muito dessa parte da arte, então não cai. O uso físico tem a ver com os ambientes e espaços onde acontecem atividades humanas,
E esses ambientes, né, espaços, né, tem a ver com, primeiramente, uso físico, as atividades que são desenvolvidas nela, e o espaço, propriamente dito, que vão ser o quê? Os ambientes, né, que vão formar os ambientes, tá? Então, gravem bem isso. E esses ambientes, praticamente, é dividido em quê? As suas funções, que cada ambiente tem, que função cada ambiente tem, e a ver com os dimensionamentos, né? Ou seja, as medidas humanas, já que a arquitetura ela é feita para quem? Para os humanos. Para que os humanos, ok, aproveitem aquele ambiente da melhor maneira possível. E para diversas funções, né? Então, se eu for pensar num prédio público, por exemplo, um fórum, ele é para justiça. Então, as funções que vão haver dentro desse edifício são totalmente diferentes da função, por exemplo, de um shopping, que é totalmente diferente da função residencial, que é totalmente diferente de um departamento público, Detran, por exemplo, e aí por diante, tá? Lembre-se que os dimensionamentos, além das questões humanas, tem a ver com os equipamentos mobiliários, a coordenação, né, ou seja, o layout interno, iluminação e ventilação, né? Tanto é que vocês, logo no início do semestre, né, vocês tiveram que pesquisar os vários tamanhos de barra, mobiliário, etc., para que vocês pudessem projetar ambientes, né? Que em todos os ambientes, você não vai criar um ambiente assim por criar, você tem que ter uma ideia mínima do que vai conter aquele ambiente, qual a função daquele ambiente, dentro da função que vai ter aquele ambiente, que vai conter aquele ambiente, para poder fazer um projeto arquitetônico. Daí que muitos arquitetos também vão trabalhar com design de interiores. Porque você pensa um ambiente, então naturalmente você deve pensar o conteúdo, né, daquele ambiente que vai ter lá dentro, né? E para isso eu tenho que ter noção do quê? Do mobiliário, dos objetos que vocês pesquisaram para poder criar os ambientes de acordo com os objetos, além do layout, né, e da mobilidade dentro desse espaço, né? Temos o exemplo da questão de uso, né, vai ter o consultório odontológico, e para se desenvolver dentro de um mínimo, você tem que conhecer como que funciona, como que é a rotina dessa pessoa, que equipamentos eu tenho necessariamente, obrigatoriamente de ter, tal, para você poder projetar. Você não vai projetar uma coisa talvez pequena demais, que não caiba, ou grande demais, que sobre muito, né? Então tem que ser uma coisa justa, ou seja, também questão de optimização de espaço. Então isso aqui tem a ver com a função de uso, tá? Depois tem a questão do uso psicológico, que diz respeito a como as pessoas se sentem no espaço construído, e essa sensação pode ser de proteção, que ela tanto pode ser física como psicológica. Física é a partir do momento que, você constrói um abrigo, um lar que vai te proteger de chuva, do sol, do calor, do frio, etc., né? Ou psicológica, no sentido de você se sentir realmente protegido do lado exterior, né? De você ter um local que você entra, senta, que você tem vontade de estar lá dentro, né? A partir do momento que você não tem vontade de estar dentro de um local, é porque aquilo não está fazendo bem para você, então tem um efeito totalmente psicológico, né? E essa sensação de proteção, né, hoje também está muito ligada à questão da privacidade, tem uma relação com o exterior. E um dos exemplos que nós temos falado são esses grandes condomínios, né, como eles estão sendo feitos hoje, todos com muros altos, que na verdade seriam quase como cidades medievais, né? E dentro dessas cidades medievais estão o quê? As casas, as residências. Então quem está lá dentro sente-se, né, tem a sensação psicológica de estar protegido. Em tese, sim, mas vocês sabem que os bandidos hoje podem passar por qualquer guarita, qualquer coisa, até porque muitas dessas guaritas não são armadas, então qualquer um pode entrar. É uma falsa sensação. E, do mesmo tempo, também, quando você sai dele, você vai estar, de certa maneira, dentro dessa violência desprotegida. Tá? Então, essa sensação de privacidade, né, ela tem muito mais a ver com o lado psicológico do que com o lado real. Naturalmente, a gente vive em um país onde a questão da violência pública é muito grande, então essa sensação é muito mais forte para a gente do que em países onde não tem essa violência que nós temos aqui. Tá?
Também do uso psicológico, a questão da sensação de tranquilidade tem a ver com a questão auditiva e visual, ou seja, o exemplo que nós temos dado era os quartos, né? Se você for pensar, ele é usado para quê? Para descanso, certo? Então, e hoje, quando você vê dentro de toda essa parafernália que nós temos de equipamentos tecnológicos, os quartos hoje você tem TV, tem computador, tem rádio, tem não sei o que, etc. O ar-condicionado faz barulho, às vezes até o próprio ventilador, aqueles velhinhos lá, a noite inteira lá que alguns nem conseguem dormir. Então, ou seja, ele não é nada para descanso, né? E isso é que a gente também tem dessa questão tanto auditiva como visual, né? Que você pode ter luz e sombra também é muito importante, a sensação, né, de você utilizar, até quando vocês tiverem a disciplina de iluminotécnica, né? Espero que vocês aprendam a fazer melhores iluminações do que são feitas hoje, né? Que hoje são tudo com luzes diretas e aquilo é muito incômodo, né? Causa um grande desconforto visual, né? As luzes devem ser mais indiretas, né? Gasta-se mais no primeiro momento, mas hoje tem muitas luzes de LED, etc. Você termina economizando bastante, mas o ideal são luzes, né? Iluminações indiretas, né? Mesmo como você tem o sol, esse fosco, né, que tem aqui nesse vídeo não é à toa, é justamente para evitar essa iluminação direta e dá um certo conforto, né? Apesar de você pondo a mão, você sente o calor, né, quando você está próximo disso. E a questão de cores e texturas, né? Que também as texturas e as cores, elas também têm um efeito psicológico muito grande, né? Então, se for um ambiente só branco demais, então vai dar uma sensação desagradável. Se você usar determinadas cores indevidamente, também vai ficar mal, né? E daí por diante, né? Então, os psicológicos, todas essas áreas deve cair. Bom, o social, então, tem a ver com o trabalho de vocês, aí com certeza cai pergunta dessa área aqui, tá? Está ligado diretamente com o programa de necessidade que vocês andaram trabalhando, né? E tem a ver com as atividades desenvolvidas, então, nos vários ambientes, tá? Então, dê uma olhada nisso, em especial, né, com as atividades desenvolvidas nos vários ambientes, né, e as relações funcionais entre elas, tá? Então, isso é assunto de prova, certo? Deem uma olhada bem nisso daí, nessas hierarquias, as diferenciações, principalmente, né, também essa questão de circulação, qual a necessidade, qual a importância das articulações dentro de um projeto, né, as ideias dos esquemas horizontais do fluxograma, né, que foi um pouco do que vocês trabalharam, tá certo? Essa questão do uso social. Bom, aí tem alguns exemplos. Acho que é isso aí, tá? Então, bem uma ideia disso aí, né? O que vocês vão estar trabalhando? Atração e industrialização, coordenação modular, indissociabilidade matéria-forma, comportamento estruturado de materiais, que isso tem a ver com tudo aquilo que for usado então, nas questões psicológicas, nas questões de uso e nas questões formais, tá? Essa daqui não está nacionalizada. Essa prova ainda não está nacionalizada. Bom, a sexta parte tem a ver com a estrutura, tá? O que é estrutura? Deve, pode cair, né? Que no caso, conjuntos de elementos, né? Um sistema composto de elementos que se interrelacionam para desempenhar uma função, permanente ou não, tá? E, naturalmente, uma coisa que vocês têm que dar uma olhada no que significa cada conjunto desses elementos e como eles se interrelacionam, tá certo? Então,
Dê uma olhada bem, o que é laje, o que são vigas, o que são pilares, como são essas inter-relações entre eles, que deve cair pergunta daí, tá certo? Então, cada um desses daí, tá certo? Cargas, tipos de cargas, com certeza cai também, né? Perguntas. O que são cargas permanentes, o que são cargas acidentais, cargas eólicas, cargas térmicas, sísmicas, etc. E, e os tipos de forças também que atuam, tá certo? Então, junto com as cargas, você tem diretamente as questões das forças, né? Que é até um pouco do exemplo que eu estava dando da laje, né? Você imagina uma laje, né? Se fosse só concreto, se eu fosse aplicar esse tipo de força de tração ou compressão, só o concreto em si, quando sofresse essa força, iria ruir. Ela vai resistir a essa força de tração e de compressão, porque eu vou ter o quê? Por exemplo, uma malha, né, de ferro, né, nisso daí. E, então, esses pontos, com certeza, né, o que é força de tração, o que é força de compressão, o que é flexão, né, que é o caso desse movimento, foi, por exemplo, o que aconteceu quando o prédio balançou por conta da compactação lá, tá? Então, o prédio, ao mesmo tempo que ele fazia isso, a compressão, né? Tração, compressão e um pouco da flexão. Isso só é possível, só que ele fez isso porque se não fosse, realmente teria caído, né? Então, eles já são calculados para esse tipo de coisa. Lembre-se, inclusive, de exemplo, em alguns casos de forças de flambagem, né, de flexão, tem a ver, por exemplo, aqueles grandes edifícios que em cima vão ficando mais finos, né, as estruturas, por conta dos ventos, e quem mora lá em cima vai sentir. São balanços mínimos, mas em momento total de silêncio você sente um pouco esse balanço, né, mínimo. Mas se você concentrar-se bastante, você vai sentir. E isso é desejável que aconteça, porque se fosse só estático, a possibilidade de ser derrubado seria muito grande, né? Então, essas forças, esses tipos de forças que atuam nas estruturas, são tudo calculadas porque acontecem, né? Então, a flambagem são esses outros tipos, que é comum também, é o que as lajes, aliás, os pilares ou as colunas têm que aguentar, tá? Lembrando disso daí. Então, se não houver isso, a possibilidade dele quebrar é muito grande. Então, todo o cálculo, né, de engenharia, quando vai ser feito, são feitos já pensando nessa possibilidade, porque isso acontece. Tá? Mesmo com o calor, a diferença entre dia e noite, né, tal, a dilatação, né, das paredes e tudo, ele tem que estar resistente para isso daí, tá bom? Então, alguns tipos de material utilizado, né, madeira, né, que nós tínhamos visto, e as suas aplicações, o aço e as suas aplicações, o concreto armado e suas aplicações, e tijolos, tá? Isso aí é no slide 6 e no slide 10, que foi a última aula. Tem a ver com a arquitetura, então já a partir do século XIX, tá? Principalmente as questões da arquitetura e do modernismo, né? Basicamente quando se começa. Somos no século XX ali. Que é o que vai estar aqui, panorama da arquitetura atual, arquitetura do século XX, tá? E se bem que ele, quando ele dá do século XX, ele vai falar mais da última parte daqui, tá? Então, preste bastante atenção de onde surge a modernidade, né? A partir da industrialização e das consequências culturais e as mudanças sociais que essa revolução industrial determina, principalmente a segunda fase da revolução industrial, que vai acontecer mais durante o século XVIII, em especial a partir da segunda metade do século XVIII, tá certo? Lembrem-se que a industrialização traz novos métodos materiais construtivos, novos programas arquitetônicos, ou seja, novas ideias, novos conceitos para a arquitetura,
as próprias estruturas sociais, quero ver na prova o resultado da prova de vocês, das estruturas econômicas e sociais, tá? E as novas formas da cidade do edifício, tá certo? Então, tudo isso porque migra, porque as pessoas do campo para as cidades, e lembre-se que as cidades eles tomam outras dimensões, porque vai se cair os muros, né, das cidades medievais, as cidades começam a expandir, a haver então a especulação imobiliária, né, e essas áreas vão tendo as expansões. Em alguns locais vão ter as questões de expansão programada, né, planejada, urbanizada, e em outros momentos não. Né, que é um caso que grande parte das cidades, pelo menos aqui no Brasil de maneira geral, que ela cresce essas periferias desordenadamente e não ordenadamente. Tá? O próprio crescimento populacional, né, que também faz essas transformações das cidades, né? As habitações mudam, né, porque eles passam a ter, por exemplo, casas que eram, vamos dizer, mais térreas, né, em alguns, claro, a gente está falando de grandes centros, né, não estamos falando de cidades pequenas, para casas de 2 andares ou edifícios maiores, né, com 3, 4 andares. Né? A própria questão social que muda, né, porque começam as pessoas a ganhar mais dinheiro, né, dentro dessas, como operários ou como funcionários públicos ou como profissões autônomas que vão surgindo, né, medicina, juiz, né, advogados, comerciários, comerciantes, etc., né, que vai se gerando então, novas necessidades. A questão de higiene que muda muito, né? Vocês lembram, eu até comentei com vocês, tipo papel higiênico, pasta dentifrícia, né, o próprio escova de dentes, sabonete, tudo isso aí só vai surgir depois de 1860, 1870. Antes disso era tudo cheiros naturais, como eu já falei para vocês. Né, então isso muda. Na própria infraestrutura, só para vocês terem uma ideia de casa, né, assim, se você for ver, principalmente na Europa, aqui mesmo no Brasil, né, a banheiro dentro de casa, ela surge basicamente a partir de 1920. Quem tinha banheiro dentro de casa eram os ricos, né, e os milionários. As pessoas comuns, normais, não tinham banheiro dentro de casa, banheiro em casa era um luxo. Então é a partir das mudanças, principalmente que acontece na Bauhaus, né, no século XX, é que muda essas ideias de trazer também essa questão social dos banheiros para dentro de casa. Tá? E isso é algo que para a gente é comum hoje, mas até um certo tempo desse atrás não era. Se a gente voltar 1920 para cá, vai ser o quê? 90 anos, 80, 90 anos, ou seja, não faz tanto tempo isso. Então, a própria industrialização traz várias infraestruturas, né, também de esgotos, de iluminação pública, né, de transporte público, as ruas elas passam a ter outras dimensões, e daí por diante. Professor, não tinha banheiro por causa do sistema de esgoto que não tinha na época? E também porque não era o hábito, né, é o modernismo que vai trazendo novos hábitos, e esses novos hábitos vão transformando a sociedade, né, são novas ideias, novos conceitos, de questões sanitárias, etc., facilidades, né, que se tem, que antes então, grande parte dos banheiros, você vai em alguns lugares nos interiores, eles ainda são fora. Né? Então, não é assim, se você for ver, na verdade, eu acho que 50% do mundo, o banheiro ainda não é dentro de casa. Ah, é? A nível É mais os matinhos, então, mundial. né? Não é que seja um matinho, mas são fora de casa. Isso novas estruturas de banheiro. Não, mas nas novas estruturas não, né? Eu mesmo morei na Alemanha num apartamento 4 meses, um amigo que tinha viajado para a Inglaterra, ele fica lá no apartamento, e quando ele estava viajando, eu ficava. Aí lá, por exemplo, no prédio eram 2 apartamentos, num prédio de estrutura antiga, do século XVIII, era um banheiro, quer dizer, vaso sanitário e para lavar a mão, lavatório, que ficava no pé da escada para as 2 casas, ou seja, não tinha banheiro dentro das casas, era fora, não tinha aquecimento no inverno, isso era cristão em período de inverno, horrível, tu não imagina o que é ir no banheiro sem aquecimento no inverno, com
5 graus, 1 grau, menos 5 graus. Congelar ou só seja, muito tempo, né? né? E, por exemplo, dentro da casa não tinha também um lugar da ducha. Então era uma ducha que foi comprada, tipo de fibra de vidro e tal, que você coloca. Então era ligado, é uma engebração, porque não tinha também, antigamente não tinha esses, como não tinha os banheiros, as pessoas tomavam banho em terrinas, né? Grandes, aquelas famosas, vocês veem em filmes antigos, né? E ia lá e era uma água, 2, 3, 4 pessoas tomavam banho na mesma água, né? Então, o primeiro estava ótimo, agora o segundo e o terceiro já não era lá muito agradável, né? Então, só para vocês terem ideia, e até hoje ainda continua assim, né? Então, não, é lá, por isso que é comum lá o pessoal usar a toalhinha, a famosa toalhinha, porque chega o inverno, claro, as pessoas não transpiram tanto, né? Não, quase nada, na verdade. Não transpiram, porque é frio. Bactéria não tem como você transpirar, então as bactérias não vão agir, você não vai ficar fedendo. E lá então é na base da toalhinha, você passa a toalhinha, né? Põe sabão na toalha, tá, né? Então, que não. Qualquer um, quando vocês forem lá, espero que vocês tenham a oportunidade de estudar lá fora, vocês vão passar por isso também. Mas se você for para um lugar que não tiver, bom, com certeza cai, tá? Formação, diferença, ruptura da formação entre engenheiros e arquitetos, tá? Quais os pontos, né, ligados ao engenheiro, quais os pontos ligados à arquitetura. E essa exposição universal, tá? Também é um dos pontos que pode cair. Quais são, então, importantes para isso? Engenharia, né? Os progressos da engenharia, uso de metais, vidros, vai facilitar a construção, rapidez, modularidade, poder ser fabricado em vários locais, ser montado e ser desmontado, tá? Então, tudo isso, né, é vantagem que acontece a partir desses novos materiais, tá? A própria exposição também tem a ver com a relação direta que se estabelece entre produtores, comerciantes e consumidores, que antes não havia. Ou seja, estimula o consumismo, tá? E a partir desse tipo de construção, que foi o Palácio de Cristal de Londres, em 1851, então surgem várias outras construções que vai dominar praticamente 70, 80 anos após esse período, até mais ou menos 1911, 1915, muitos desses tipos de construção, né, de estruturas metálicas, né, vidros e outros materiais, o que dá uma leveza impressionante, né, e outras possibilidades à arquitetura que jamais tinha se dado, e num tempo de construção muito mais rápido do que as construções tradicionais, né, que depois daí então entra o próprio concreto armado, etc. Tá? Então, com certeza daí sai também alguma coisa. E essa parte da ruptura morfológica, tá? Por quê? O que acontece com a destruição das muralhas? Né? O aumento dos espaços, os marcos históricos, etc. E as especulações fundiárias, né? Então, os interesses econômicos, as ampliações, né, vamos dizer, das áreas periféricas, né? Falamos sobre esses exemplos. E, em especial, também sobre esses estilos, tá? Dei uma boa olhada sobre os estilos ecléticos, tá? Das várias linguagens da arquitetura no fim do século XIX, início do século XX, que tem a ver com a utilização do ferro fundido, as pré-fabricações, os adereços, as levezas da arquitetura, isso sim. Neoclássico, exemplo. O que é neoclássico? Exemplos. O que são neogóticos? Exemplos. São neobarrocos, exemplos, tá? E o Arte Nouveau, que tem então uma outra história com relação àqueles exemplos anteriores, tá certo? Então isso daí também com certeza sai. Dei uma busca também a mais, além de estar naquele material, que eu vou estar levando agora então lá para a Xerox do Rogério. Vou deixar disponível e vocês pegam lá com ele, tá? Esse aí, né? Aqueles capítulos lá. Não é o livro, são aqueles capítulos. Professor, Tá aquele certo? 51, 468, é a página. Isso, são as páginas, tá? Então as páginas Aquele e os 127. capítulos.
É a partir do página. A partida vai ser no 7. E então, e parte disso daqui para complementar o que está aqui, dei uma pesquisada na internet também. Certo? Então, a área vai ser por aí. Qual a sugestão? Vão estudando, anotando ao mesmo tempo que vocês copiam, né? Anotam, vão estudando, vão gravando, vão vendo as coisas. Tá certo? Então, boa sorte, cheguem na hora, não cheguem como vocês estão fazendo, saem para lanchar e voltam meia hora, 40 minutos depois. 15 minutos depois que iniciar a prova, quem chegar ali, que foi lanchar e saiu, não entra, perdeu, sobe a 3. Até 3h15 então, né? Fazer a chamada.